Olá, estamos de volta com o Jornal Planel 2020 e para começar o programa de hoje vamos dar aquele giro no estado para ver como andam os trabalhos de preparação das eleições 2020 nos cartórios eleitorais da Bahia. Diretamente da Zona Eleitoral 166, Buerarema, vamos ver como o cartório está organizando as atividades de retorno ao trabalho presencial e atendimento aos eleitores e candidatos. Bom dia, colegas, eu sou a tia da Zona 66 Borarema e vou mostrar meu cartório que entrou em obra para a instalação de um balcão e de um mural na parte externa, de forma que podemos atender eleitores, candidatos e representantes sem ter que adentrar no cartório, em virtude da pandemia. E os cartórios eleitorais já utilizam o Sistema GEL para a realização das vistorias dos locais de votação. O Sistema GEL foi desenvolvido pelo TRE do Pará, em parceria com o TSE e o TRE do Acre. Confiram agora a matéria com o chefe de cartório da Zona Eleitoral 160, Santa Bárbara. Boa tarde, pessoal. Sandro Eduardo, chefe do cartório eleitoral da Zona 160. Mas meu amigo João aqui, Taxigov. Nós estamos fazendo as vistorias nos locais de votação da Zona 160, Santa Bárbara. Hoje nós estamos aqui na cidade de Ilamarão fazendo a vistoria. Estamos utilizando o Taxigov para movimentação. Estamos utilizando também o aplicativo GEL para cadastramento dos formulários da vistoria. Finalizando o programa de hoje, uma matéria especial com a coordenadora da COORC sobre o orçamento das eleições 2020. Andréa Martins também é saxofonista e vai mostrar um pouco da sua arte aqui no programa antes da matéria. Confira. Olá pessoal, eu sou Andréia Machado, eu estou responsável pela coordenadoria de orçamento aqui do TRE da Bahia. E não se preocupem que hoje eu não vim aqui para falar com vocês sobre sax, também não vim tocar sax para vocês. O sax é uma forma que eu encontrei para desestressar um pouco do dia a dia de trabalho, do dia a dia em si. Então, eu estou aprendendo sax e nesse período de quarentena eu estou aproveitando um pouquinho, né, o tempo extra para poder treinar um pouquinho, tocar um pouco o instrumento, certo? Mas, na verdade, hoje o nosso assunto é orçamento de eleições. A gente pensou que podia falar um pouquinho para vocês acerca do orçamento de eleição, esse processo de planejamento e de orçamentação, porque normalmente os cartórios eleitorais não estão muito relacionados ao processo de planejamento e execução orçamentária, né? No período de eleição, até que os cartórios participam mais efetivamente do processo de execução orçamentária, quando vocês executam as despesas por meio de suprimento de fundos. Então, vocês realizam essas despesas e, nesse processo, vocês estão executando o orçamento. Normalmente, vocês ficam mais vinculados ao pessoal da coordenadoria da SOF, que trabalha suprimento de fundos, trabalha alimentação de mesários, que é o pessoal da COFIC. Então, o pessoal da COORC, que é a minha equipe, vocês não têm muita interação. Nossa equipe é responsável pela informação da disponibilidade, né, o planejamento do orçamento e por assegurar os créditos para a realização das despesas, assim como executa os empenhos das despesas. Assim, a grosso modo, esse é o nosso trabalho. Durante as eleições, nós fazemos o planejamento prévio do orçamento para que todas as despesas que vão ser realizadas para garantir a realização da eleição ocorra sem nenhum problema de falta de recursos. Então, normalmente, esse processo de planejamento orçamentário se inicia no ano anterior. Sempre um processo de orçamentação ele é realizado anteriormente ao período em que vai ser gasto. Então, nós realizamos o planejamento orçamentário para as eleições de 2020 em 2019, mais ou menos no período de janeiro a julho. Quando concluímos essa proposta orçamentária do TRE Bahia em julho, ela é encaminhada para a SOF do TSE. A SOF do TSE, por sua vez, autoriza, né, aprova e encaminha essa proposta à SOF do Ministério da Economia. E esse processo vai adiante da SOF do Ministério da Economia, ele vai para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, a proposta recebe o nome de PELOA, o Projeto de Lei Orçamentária, e
quando o projeto de lei chega até o presidente da República, a sanção da LOA, a Lei Orçamentária Anual. É a partir dessa sanção que a gente recebe os créditos para poder começar a executar as despesas. Normalmente, nos últimos anos, a LOA tem sempre sido aprovada no início do ano em que ela vai haver a sua execução. Então, nós recebemos a LOA, o crédito referente à LOA de 2020, em janeiro de 2020, né? Logo quando a gente retorna de recesso, a gente começa a receber esses créditos. No caso dos créditos de pleitos eleitorais, ele vem numa ação específica, denominada pleitos eleitorais, e essa ação ela se destina a custear todos os gastos relativos às eleições. Então, eu não tenho autorização para usar outras ações orçamentárias para fazer nenhuma despesa de pleitos. Normalmente, as despesas de pleitos devem sair todas pela ação pleitos eleitorais. Esse ano de 2020, nós recebemos um total de 44 milhões de reais aproximadamente para poder fazer as eleições, certo? Nós recebemos essa dotação, esse crédito, em dois grupos de despesas. É o grupo de custeio, vou mostrar aqui para vocês. Custeio e pessoal, ok? Subir aqui um pouquinho para dar para vocês enxergarem direitinho. Prontinho. Acho que aí dá para enxergar. São 44 milhões de reais, sendo 30 milhões no grupo de custeio e 14 milhões no grupo de pessoal. E como é que eu gasto essa dotação, né? O grupo de pessoal são créditos destinados aos gastos com serviços extraordinários e também com as sessões extraordinárias que ocorrem no TRE em virtude das eleições. Para os serviços extraordinários, além do período que é definido aqui pela administração do tribunal para que haja os serviços extraordinários e o próprio dia da eleição, este ano também foi permitido, por meio de uma edição da portaria do TSE sobre os serviços extraordinários, foi permitido também o pagamento de serviço extraordinário no período relativo ao encerramento do cadastro eleitoral. Partindo-se dessa dotação recebida, dessa provisão de crédito no total de 44 milhões, e dividindo esse valor pelo número de eleitores que nós temos hoje na Bahia, que são aproximadamente 10 milhões e 400 mil eleitores, nós temos um custo de eleição, se fôssemos calcular ele hoje, de R$ 4,28. Esse custo, a gente tem que observar bem, que é um custo previsto, né? Caso hoje eu fosse fazer esse levantamento, daria R$ 4,28. Mas o que é que acontece? No decorrer da execução dessa dotação, né, eu vou fazer os empenhos das despesas, os pagamentos das despesas, e aí eu vou ter um custo mais real. Quando acabar a eleição, que eu apurar realmente quanto custou a eleição, não com base na dotação que eu recebi, mas com base no valor efetivamente gasto, eu vou ter como calcular um custo mais efetivo em relação às eleições de 2020, ok? Com relação a custeio, a dotação que eu recebi de 30 milhões serve para quê? Bem, essa dotação ela é específica para gastos com aquisições de materiais, né, aquisição de bens de consumo e também para pagamento de diárias, para pagamento de serviços. Basicamente, nós temos dois tipos de serviços que nós realizamos durante as eleições, né? A adição de despesas já existentes, que são aquelas despesas que ocorrem sempre no ano, né? Quando a gente realiza essas despesas já por meio do orçamento anual, aquele orçamento ordinário que é encarregado de manter a máquina do tribunal funcionando, nós chamamos de orçamento ordinário ou orçamento anual. Então, existem contratos como limpeza, manutenção predial, segurança. Esses contratos eles já existem normalmente no órgão, e no período eleitoral, em virtude de uma maior demanda das equipes, né, que estão trabalhando mais tempo nas dependências do tribunal, nós precisamos acrescer essas despesas. Então, as despesas provenientes do acréscimo desses contratos, que são realizados em virtude de pleitos eleitorais, ele sai também por essa ação orçamentária. Outra coisa é que, em virtude dessa questão do coronavírus,
Esse ano o TRE precisou realizar algumas despesas que inicialmente não estavam previstas, mas que, por conta da pandemia, foi necessário ser realizada. Então, a gente realizou despesas com aquisição de máscaras, protetores faciais, aquisição de álcool em gel, serviço de desinfecção das localidades, né, das instalações e outras despesas. Uma coisa interessante também é que a ação de pleitos é voltada também para, digamos assim, despesas específicas diretamente relacionadas ao processo da realização das eleições, como, por exemplo, as despesas com transporte de urnas, contratação de serviços terceirizados de apoio técnico de urnas. Deixa eu ver que outra despesa eu poderia falar aqui para vocês. Alimentação de mesários e colaboradores, né? Aliás, dentre essas despesas, o que a gente aqui no orçamento notou, que os 3 maiores grupos de despesas que envolvem uma eleição municipal agora de 2020 é justamente a despesa, assim, numa ordem crescente, com transporte de urnas, a contratação do apoio técnico de urnas e a despesa com alimentação de mesários. A despesa com transporte de urna fica em torno de R$4 milhões. A despesa com a contratação dos técnicos em torno de 6.900.000, quase 7 milhões. E por último, a despesa com alimentação de mesários, que está em torno de R$8 milhões. Bem, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Os cartórios não participam diretamente desse processo, né, de orçamentação, então nós quisemos trazer para vocês um pouquinho do que é isso, para vocês terem uma noção de como é que ocorre. Normalmente, o planejamento e a execução das despesas do orçamento é mais ligado ao pessoal da secretaria, concentrado aqui no TRE, realizado mais por meio das UGRs, que nós chamamos, que são as unidades gestoras responsáveis, que são a Secretaria de Tecnologia da Informação, a Secretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Gestão Administrativa, a Corregedoria. São as unidades que normalmente planejam, recebem e executam essas dotações. Então, o cartório participa mais indiretamente, né? Porque essas secretarias representam aquilo que o cartório necessita. Então, é isso. Boa eleição para vocês. E qualquer coisa, a Coordenadoria de Orçamento está à disposição. Obrigada.